Esse juvenil do primeiro estágio, ele vai passar por um processo de equidise, troca de cutícula, para o nematóide poder desenvolver. Inclusive, é interessante que, filogeneticamente, os nematóides estão muito próximos dos insetos, que também são organismos que passam por esse processo de equidise. Então, dentro do ovo ocorre a primeira equidise, e aí a gente tem a formação do juvenil do segundo estágio, que é o J2. Isso ocorre dentro do ovo. O juvenil do segundo estágio, pessoal, ele tem vários desafios, né, durante esse breve período, durante a sua breve fase. O juvenil do segundo estágio, ele tem que eclodir do ovo, então ele tem que sair do ovo. No solo, ele vai ter que capturar, né, sinais semioquímicos de hospedeiros e ele vai ter que migrar em direção ao hospedeiro. Então, encontrando um hospedeiro, ele vai ter que localizar a região de elongamento radicular, porque é nessa região onde ele consegue penetrar no sistema radicular. Então, ele tem que eclodir, migrar no solo em direção ao sistema radicular, entrar na raiz e formar um sítio de alimentação e começar a se alimentar. Então, ele tem várias atividades para fazer, senão ele morre de fome. Bom, se ele teve sucesso, né, em todos esses processos, ele vai formar um sítio de alimentação, vai começar a se alimentar, e aí, pessoal, ele vai se tornar sedentário. E o que acontece? Ele vai estar se alimentando, só que parado. O que vai acontecer com o corpo dele? Vai engordar. Então, vai ocorrer mais duas equidises. A gente vai passar para o juvenil do terceiro estágio, juvenil do quarto estágio. E a gente tem a última equidise para a formação das fêmeas ou dos machos. Então, o que diferencia a juvenil do estágio adulto, né, que é composto por fêmeas e machos, é que os adultos têm um sistema reprodutivo formado, funcional. Na maioria das espécies de Meloidogene, o macho não tem nenhuma função. Ele não a maioria das espécies, a reprodução é por partenogênese, e além disso, o macho não tem a capacidade de parasitar, não tem a capacidade de tirar alimento da célula vegetal. Então, esse ciclo ele varia de hospedeiro para hospedeiro, né, de espécie de nematóide, de meloidógeno para espécie, né, vai dependendo muito do patossistema. Mas geralmente a 28 graus Celsius esse ciclo ele se finaliza com 30 dias. E aí a gente pode sair de um ovo para 500 ovos em 30 dias. E aí vocês podem fazer a conta em casa. Imagina, por exemplo, a cultura do tomate, tomateiro que fica 5 meses no campo, né? A gente tem a possibilidade de ter 5 ciclos e sair de um ovo para milhões de ovos, né? Era um videozinho, só para o pessoal ver como que o juvenil ele migra lá, como que é. Você vai ter que clicar em cima embaixo. Mais embaixo um pouquinho. Aí, ó. Olha lá, pessoal. Esse é o movimento típico de um juvenil do segundo estágio, né, de meloidógeno. O comprimento desse bichinho aí não passa de 500 micras. E a largura do corpo é em torno de 15 micrômetros. Então, é impossível a gente conseguir ver isso a olho nu. Pode passar. Olha lá, eu consegui tirar uma foto, pessoal, no momento. Eu fraguei o momento que ele estava penetrando no sistema radicular. Então, como eu falei, olha lá, é na região de elongamento radicular. Pode passar. E aí, aí a gente no laboratório tem uma técnica de coloração que consegue ver o nematóide dentro da raiz. Então, as células do nematóide não têm pigmento, né? O que a gente está vendo vermelhinho ali é porque a gente coloriu ele. Então, ali ele já penetrou e ele está migrando para os vasos condutores, né? Para selecionar de 5 a 7 células, que serão células que vão alimentar esse nematóide. Oi? Red oil.
A gente pode fazer tanto com esse suquinho de supermercado, que suco, quanto com corantes que são um pouquinho mais tóxicos, né? Então, inclusive essa técnica de coloração com corante, com suco, né, que a gente compra no supermercado, foi desenvolvida aqui por um aluno do professor Vicente e tem sido utilizada no mundo todo hoje. Então, continuando aqui na biologia, o ciclo de vida, eu só queria mostrar para vocês, ó, que durante o ciclo de vida de meloidógene, né, a gente tem formas que na literatura são chamadas de formas aberrantes. Então, vocês estão vendo aqui o J3, o J4, a fêmea, né, de meloidógene, não tem aquele formato típico dos nematóides, né, o formato filiforme, né? Lembra que quando o Guild descreveu o gênero meloidógene, né, a espécie meloidógene exígua, o significado é uma fêmea em formato de maçã? Então é por isso, né? Porque a fêmea ela tem esse formatozinho aqui que se assemelha a uma maçã. Só como comparação, a gente tem ali o Pratylenchus, né? Um outro grupo muito importante de fitonematóides. No caso desse gênero, todos os estádios são filiformes, que é típico dos nematóides. Além disso, pessoal, e eu já falei, para o meloidógene, a fase infectiva é apenas a fase J2, o juvenil do segundo estádio. No caso aqui do Pratylenchus, todos os estádios, J2, J3, J4 e fêmea, têm a capacidade de iniciar o processo infectivo. Para a gente terminar essa primeira parte, né, que é uma questão de biologia, falar um pouquinho sobre a reprodução dos nematóides do gênero Meloidógene, né? A gente tem 3 tipos de reprodução desse gênero. Algumas espécies, poucas espécies, se reproduzem por anfimixia, reprodução cruzada. A maioria das espécies se reproduz por partenogênese. Então, tanto a partenogênese meiótica quanto a partenogênese mitótica. E aí essa figura aqui, para mim, exemplifica muito bem, né, como que para a gente poder explicar como que ocorre esses tipos de reprodução, né? No caso da reprodução por anfimixia, a gente vai ter lá nos ovários as células germinativas, elas vão se desenvolver, formar os zoócitos. Então, pode apontar ali em cima, é do outro lado. Esse outro. Então, a gente tem os zoócitos aí, né? São os gametas femininos, que a gente chama de óvulos. Então, vai passar por 2 meioses, vão formar esses glóbulos polares, né? É uma divisão que ela é assimétrica. Então, a gente tem esse vermelhinho aí, são os glóbulos polares, né? No caso da reprodução por anfimixia, depois da segunda meiose, o óvulo, o oócito, ele pode ser, então, fertilizado por um espermatozoide. E aí a gente tem a reprodução por anfimixia, que não é comum no gênero meloidógene. Algumas espécies de meloidógene, por exemplo, como o meloidógene apla, ela tem a reprodução por partenogênese meiótica facultativa. Então, ela pode reproduzir tanto por anfimixia quanto por partenogênese meiótica. Então, na ausência do macho, ela consegue reproduzir por partenogênese meiótica. Então, depois da segunda meiose, né, a gente tem o óvulo, e aí o que vai acontecer? Em vez desse óvulo ser fertilizado por um espermatozoide, ocorre a fusão do segundo glóbulo polar. E a gente restabelece a condição, né, diploide da célula e pode ter o início da formação do embrião, do zigoto. Ok? Contudo, pessoal, pode voltar, só para a gente destacar uma coisa. A maioria das espécies que tem importância econômica, então meloidógene incógnita, meloidógene javânica, vão se reproduzir por partenogênese mitótica. Então, essa é a primeira opção aí, ó. Então, a gente não tem meiose. Lá em cima, se você está aí.
Ok? Então, a prole, ela é idêntica à sua mãe, né? E olha que legal, a gente não aprende na escola que a reprodução cruzada vai gerar variabilidade e daí a gente vai ter adaptação a diferentes condições ambientais? Então, o meloidógene, né, esse tipo de reprodução é uma quebra de paradigma, porque as espécies que são mais bem sucedidas, elas se reproduzem por partenogênese mitótica. Então, a partir de 2008, começaram a ser feitos sequenciamentos, né, de algumas espécies de meloidógene, né? Então, hoje já tem uma explicação do porquê disso. Mas eu não vou entrar nesse tema agora, não, até porque o tempo está correndo, né, Silvio? Talvez na discussão depois a gente pode falar um pouquinho mais, tá? Ainda tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. E aí, ó, como que é a interação do meloidóide com o seu hospedeiro? Ó, então aqui a gente tem o meloidóide nessa primeira imagem, né? Ele entra por onde mesmo? Pela região de elongamento radicular. Ele vai migrar intercelularmente. Ele não destrói a célula, é intercelularmente. Vocês estão vendo que ele migrou e foi até lá embaixo, na região da coifa, para depois virar o movimento, né? Isso aí. Você viu que ele entra na região de alongamento, só que ele desce para ir para a região da coifa. E depois ele muda a sua direção e sobe novamente para o cilindro central. Vocês sabem por que disso? Tem uma explicação biológica para isso? Será que existe uma explicação biológica? Vocês lembram lá da aula de biologia, da estria de Caspari? Então, o nematóide não tem capacidade de transpor essa camada de células, né? Então, ele tem que descer, que são células resistentes, né? Ele tem que descer até a coifa e depois ele sobe novamente para o cilindro central. Então, lá no cilindro central, ele vai selecionar de 5 a 7 células, vai liberar nessas células uma série de substâncias e essas células vão aumentar de tamanho. Elas vão aumentar de tamanho até 100 vezes. É o que vocês estão vendo nessa ilustração aí, ó. E essas células são chamadas de células gigantes. Então, por que a gente vê galha? Ó, pessoal, por causa disso, ó. Porque além da formação dessas 7 células gigantes, ao redor dessas células, a gente vai ter hiperplasia, formação de várias, né? De várias células, né? Uma multiplicação acelerada de células ao redor dessas células gigantes. Então, aí tem um engrossamento da raiz. Além disso, a gente tem a fêmea lá dentro, né? Ok? Vou passar aqui. Ó, que legal essa imagem, ó. A fêmea, né? E aqui a gente consegue ver 3 células gigantes, ó. Então, Silvino, só mostra, pessoal, aponta a célulazinha que não é célula gigante, para a gente comparar, ó. Aqui mais para frente. Aí, ó. Essa mais... Olha a diferença de tamanho. Então, o nematóide tem das associações de fitopatógenos mais evoluídas que a gente tem, tá, pessoal? Se a célula morrer, o nematóide morre. Se o nematóide morrer, a célula morre. Eles agora, a partir desse momento, eles estão num processo de interdependência. Tá. Só para a gente finalizar aqui essa primeira parte, ó, a gente fala meloidóide e nematóide das galhas, mas nem sempre o sintoma que a gente vê na raiz é galha. Essa aqui é uma raiz de meloidóide enterolobe, né? E essa aqui é uma goiabeira, né? Então, o nematóide acabou, destruiu o sistema radicular e a planta morreu. E também a gente tem um patossistema onde é difícil ver formação de galhas, que é no caso de meloidógene paranaensis e o cafeeiro. Então, isso aí, ó, pessoal, olha lá, ó. A gente tem raízes com engrossamento, né, descascamento, descortiçamento, mas se vocês observarem, a gente não vê galha.